torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Antes de tudo, confere se você está inscrito aqui, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? O Vasco da Gama consegue uma vitória heróica, cara, eu posso dizer isso. Há 22 anos o Vasco não ganhava do Fortaleza lá, e uma vitória com realmente muito orgulho, uma vitória com um espírito de guerra, um espírito de batalha, um espírito de vitória muito grande da parte do Vasco da Gama. O desenrolar do jogo foi uma loucura, assim, acho que não tinha um torcedor vascaíno que estivesse vendo que não ficasse desesperado com a situação em que o Vasco se colocou na partida, né? A gente vai falar mais pra frente. Porém, o Vasco consegue essa vitória, consegue mais 3 pontos, consegue avançar na tabela, está em 9º colocado no Campeonato Brasileiro e cada vez mais se aproximando aí do G6, né? E que é muito importante que o Vasco consiga pontuar, consiga chegar a posições mais altas na tabela. A gente sabe que tem times na frente que têm jogos a menos, então é muito importante que o Vasco possa pontuar e realmente conseguir subir cada vez mais e visando premiação de Campeonato Brasileiro, visando posição. Obviamente, claro, né? Se a gente sonhar aí com uma pré-Libertadores, né? Caso não conquiste o título da Copa do Brasil. A partida se inicia com um momento muito forte do Fortaleza até os 5 minutos. O Fortaleza realmente pressionou muito o Vasco da Gama no início do jogo. E era de se esperar isso, porque o time está na zona de rebaixamento, então não tinha como esperar outra postura do Fortaleza, a não ser ir com tudo para cima do Vasco da Gama, né? E o Vasco soube sofrer bem nesse início, e após os 5 minutos o Vasco começa assim a exercer uma pressão para cima do Fortaleza. Após ali os 15 minutos o jogo fica bem morno, né? O Vasco tem algumas oportunidades, mas o jogo fica bem morno. Porém, a dinâmica do Vasco sem o Verratti, ela é totalmente diferente. A transição entre os jogadores é diferente. Eu só acho que o Felipe Coutinho ele está voltando muito para buscar essa bola, né? E o Fernando Diniz tem que corrigir isso. Não é normal um time que o camisa 10, em momentos do jogo, ele tá como zagueiro. O Felipe Coutinho teve momentos que ele e o Hugo Moura eram os dois zagueiros centrais. O Hugo Moura e o Felipe Coutinho eram os dois zagueiros centrais. Não tem como o Vasco ter o Felipe Coutinho como zagueiro. Então é preciso que o Fernando Diniz corrija essas situações dentro do time, porque não tem sentido o Felipe Coutinho ficar toda hora voltando pra zaga, pra pegar a bola, pra iniciar a jogada. Não tem sentido isso se você tem dois volantes ali, né? Que tem, principalmente o Hugo Moura, né? Que tem uma certa qualidade com o passe. Vejo também ali que a dinâmica do Vasco ela se torna muito diferente realmente sem o Verratti. O Vasco ele é muito mais propositivo, ele consegue fazer muito mais troca de passes, transições no ataque. Não achei que o Nuno foi tão bem na partida contra o Fortaleza, achei que ele foi um pouco abaixo, mas eu entendo essa queda de rendimento pela questão de física mesmo. O cara não teve férias, o cara tá jogando direto, né? Ele tem aproveitado esses pequenos momentos de férias, né, que tem da data FIFA e tudo mais, para poder descansar em alguns momentos, mas ainda assim o corpo sente, o corpo vai falar, e não tem como a gente esperar que o Nuno, ele, né, aguente, um jogador de futebol aguente ficar sem férias, ficar sem o corpo poder descansar e recuperar 100% do condicionamento físico ali. Então, assim, eu entendo essa queda de rendimento do Nuno, mas ainda assim né, ele não foi horrível na partida, mas ele foi um pouco abaixo do que ele vinha fazendo nas outras partidas, né? Também é importante destacar que o Fortaleza ele pressiona o Vasco, ele não é um time que deixou o Vasco jogar livremente, não é um time que estava disposto a deixar o Vasco com a bola. O Fortaleza precisava da vitória a todo custo, e aí a partida ela passa a ter tons dramáticos a partir do momento que o Hugo Moura é expulso, né? Eu sendo bem sincero, eu não sei se seria para expulsão, porém eu não bato aqui uma bandeira contra o cartão vermelho que o Hugo Moura recebeu. Não digo aqui que foi, nossa, que injustiça com o Hugo Moura, porque ele foi, no mínimo, irresponsável. Tá? Eu acho que ele não tinha intenção, obviamente, até porque foi um lance pelas costas do jogador, então assim, ele não teve aquele movimento contrário ao movimento natural da perna, né? Então, a perna do cara, ela vai dobrar de qualquer forma. Mas, ainda assim, foi temerário o que ele fez, né? Então, não sei se um cartão amarelo seria suficiente, mas acabou sendo vermelho. E o VAR pediu, né, pra revisar.
e acabou trocando o cartão amarelo para vermelho. A partir desse momento, a partida toma tons dramáticos. Por quê? O Fortaleza entende que agora ele tem que ir para cima, tá com um jogador a mais, vai tentar fazer a sua superioridade numérica valer a pena, tá jogando em casa, com essa torcida apoiando, empurrando. Não tinha outra saída, não parecia ter outra saída nessa partida de ser um jogo de ataque contra a defesa. Só que o Vasco ele tem, hoje, uma das melhores joias do futebol brasileiro. Ele tem um dos melhores jogadores sub-20 do Brasil, que é o Ryan. O Ryan, ele é um jogador que cresceu muito com a chegada do Diniz, de fato entendeu o potencial dele, de fato entendeu o que ele pode fazer numa partida. E naquele lance, aos 49 do segundo tempo, o Ryan faz um gol que era o que o Vasco necessitava na partida. O Vasco vinha sofrendo uma pressão absurda do Fortaleza, o Vasco estava todo para trás, e num lance de contra-ataque, e mais uma vez aparecendo ali para assistência, o Felipe Coutinho. O gol do Ryan tem a assistência dele. O Ryan consegue fazer aquele gol que desafoga o Vasco. Porque agora o cenário muda. No sentido de, o Fortaleza ele vai vir para cima de qualquer forma, ele está com um jogador a mais. Porém, ele está atrás do placar. E isso, psicologicamente, afeta muito uma equipe que está na zona de rebaixamento. A gente sabe disso porque isso já aconteceu diversas vezes com o Vasco. Então, a gente tem alguns sinais do que o futebol vai dando pra gente, que a gente consegue compreender como as coisas mudam. Então, por exemplo, o que aconteceu com o Fortaleza, normalmente é o que acontecia com o Vasco. O Vasco estava numa situação perigosa, o Vasco estava numa situação que ele precisava do resultado, e ele não conseguia atingir esse resultado, por mais que ele insistisse. E foi exatamente o que o Fortaleza fez na partida. Foi exatamente o que aconteceu com o Fortaleza durante esse jogo. O Fortaleza ele vai pro vestiário com 1-0 no placar, com o Vasco com 1 a menos. E o psicológico, obviamente, o Palermo deve ter falado muito pro Fortaleza, tentando melhorar o ânimo do Fortaleza, porque é um balde de água fria. Você tá com 1 a mais e você toma um gol basicamente no último minuto do primeiro tempo. E o Vasco vai para essa partida no segundo tempo com um ânimo de a gente tem que segurar esse resultado a qualquer custo. A qualquer custo. Quando a partida volta, a gente já espera o que iria acontecer. Realmente seria um ataque contra a defesa, o Vasco se defendendo muito bem. A gente tem que lembrar que a dupla de zaga do Vasco hoje, ela é muito forte. Ela é uma dupla de zaga que passa segurança não só para os jogadores da frente, mas para o seu goleiro também. Então, a partida do Carlos Cuesta e do Robert Renan foi fundamental para esse empate do Vasco. Tá? São dois zagueiros que conseguem fazer muitas interceptações, conseguem quebrar muitos passes. É claro que o Fortaleza é uma equipe que não tem uma qualidade tão alta assim também. A queda do Fortaleza ela é muito grande de um ano para o outro. Então a gente consegue entender que também não que seja uma coisa mais facilitada, mas a qualidade também não é tão alta. Então isso permite que os jogadores do Vasco se destaquem ainda mais porque são bons. Os zagueiros do Vasco são bons. E brilha a estrela de um cara que é fora de série no Vasco da Gama. Pra mim, ele é o melhor goleiro do Brasil, por diversas valências. O pessoal fala assim, mas o Léo Jardim só se destaca porque o Vasco tem um time ruim, porque o Vasco tem uma defesa fraca, então o Léo Jardim ele vai aparecer mais. Mas essa é a função do goleiro, gente. Se o Léo Jardim não aparecer em momentos que o Vasco precisa dele, não precisava de goleiro, O futebol não precisaria de goleiro. Então, assim, ele aparece... Cara, um goleiro que, assim... Se o Vasco tem um time de qualidade, o Vasco tem um time realmente de um nível, como é o nível de Palmeiras, como é o nível de Cruzeiro, como é o nível de Flamengo, se o Vasco tem um time nesse nível, nesse porte, com o Léo Jardim, ele é um goleiro que salva por volta de 12 pontos na temporada. Um goleiro que salva de 10 a 12 pontos na temporada é um goleiro que ajuda um time a ganhar um título. Um goleiro que salva 10 a 12 pontos na temporada, 15 pontos na temporada, é um goleiro que ajuda a garantir um título para essa equipe. Não tem como você achar que um goleiro que salva 15 pontos numa temporada não vai garantir um título para essa equipe. Então, só que o Léo Jardim ele faz isso com um time ruim. Então, ele evita, no caso, já que é o inverso, então ele evita que o Vasco caia. O Léo Jardim, ele evita que o Vasco vá para uma zona de rebaixamento. Porque ele é um goleiro justamente que salva de 10 a 12 pontos por campeonato. Então é muito importante. Então hoje, o Léo Jardim, apesar da nossa exaltação ao Ryan, e daqui a pouco eu vou falar do segundo gol do DVD, mas apesar de tudo, todos os atacantes, apesar do Felipe Coutinho, o Léo Jardim é um cara fundamental nessa equipe do Vasco. Ele é um goleiro a nível seleção brasileira, que desempenha bem,
É verdade que nos últimos jogos ele não vem performando tão bem, mas na temporada ele é um goleiro excepcional. Ele é um goleiro que põe o Vasco em semifinais de Copa do Brasil. Foi isso na semifinal. Colocou o Vasco na semifinal ano passado contra o Atlético Mineiro. E nesse ano coloca o Vasco na semifinal, que vai enfrentar a equipe do Fluminense. Então o Vasco encontrou um goleiro confiável, que não era a primeira opção. Eu lembro quando ele chegou, a primeira opção era o Ivan. Todo mundo falava do Ivan, que o Ivan... E o Ivan realmente é um bom goleiro, mas o Léo Jardim, ele calou a boca de todos, cara. Ele realmente é um goleiro que a gente não esperava que fosse performar dessa forma. Ninguém conhecia o Léo Jardim. E ele se torna um dos grandes nomes do Vasco da Gama. E tem tudo para também se tornar futuramente um ídolo do Vasco, principalmente se ele conquistar um título pelo clube. Que performance ontem do Léo Jardim, salvando muitas bolas. Ele me passou muito mais segurança em diversos momentos, porque eu acho que ele é um goleiro que gosta de espalmar muito. Ele não é um goleiro que tem tanta segurança para segurar, para reter a bola. E ele espalma muito. E ontem eu acho que ele soube equilibrar a dose certa de espalmar e realmente reter a bola quando atacado. Então, para mim, uma partida excepcional do Léo Jardim. Foi merecido, sim, melhor jogador da partida. O Vasco com 1-0 segura esse resultado por conta dele muito. Claro, a defesa ajudou bastante, os zagueiros ajudaram muito, mas o Léo Jardim brilhou demais nessa noite pro Vasco da Gama. E o segundo gol sai de um cara que precisava também dessa confiança, além do Verratti, que precisa muito ainda retomar a confiança, mas o David, cara. O David precisava retomar uma confiança. Não é um jogador brilhante, não é um jogador que vai ser um nome sensacional no Vasco da Gama, mas é um cara muito esforçado, um cara que trabalha muito, um cara que luta muito. E eu acho que o DVD precisava desse gol, porque ele não vinha fazendo boas apresentações, ele não vinha praticando um bom futebol. E na mudança ali, eu acho que foi fundamental a mudança. O Fernando Diniz soube trocar no momento certo. Ele não segurou por muito tempo ali o Nuno, o Coutinho. Eu acho que os dois ali realmente estavam bem cansados, bem extenuados. Tirou o Andrés Gomes, que, ao meu ver, não fez uma partida ruim. Mas, até mesmo porque o Ryan não estava sabendo jogar com o Andrés Gomes ali. Muitas vezes o Ryan ele voltava para fazer um passe com o Andrés Gomes. E aí o Andrés Gomes entendia que tinha que cruzar para a área e o Ryan não estava. Ou em certos momentos o Ryan estava na área e o Andrés Gomes voltava a bola, não fazia a transição com o Ryan. Então acho que faltou uma química ali entre os dois para eles poderem realmente desempenhar um futebol de qualidade. Um futebol assim, realmente que encaixasse. Mas tem tudo para isso acontecer. Eu acho que o Vasco não deveria mudar essa formação, até mesmo pela fase que o Verratti vem passando. E o segundo gol sai, cara, premiando o DVD. Ele faz um gol muito importante. É um gol que basicamente sacramenta a vitória do Vasco, porque mesmo se o Fortaleza fizesse um gol naquela altura do jogo, ainda assim fazer 2 gols seria muito difícil, pelo que vinha fazendo a defesa do Vasco e pelo que vinha fazendo o Léo Jardim. Então tomar 2 gols naquele momento da partida, eu acho que seria muito difícil. E, claro, uma injustiça absurda pelo que vinha jogando o Vasco na partida. Mas não aconteceu, o Vasco faz o 2-0, o Vasco consegue ganhar do Fortaleza, consegue não sofrer gols, se torna um dos melhores ataques do campeonato, consegue deixar o saldo positivo, o saldo pelo menos de 3 gols positivo, e agora pode alçar voos, pensar em alçar voos mais altos. O Vasco enfrenta um jogo dificílimo contra o Fluminense, é um clássico, segunda-feira, não tem como a gente falar que é um jogo fácil, nunca é. Contra um Fluminense, mas o Vasco é confiante, o Vasco vai com força total, PH deve estar de volta, o Vasco consegue aí, no caso sem o Hugo Moura, eu acho até um ponto positivo, a gente tem um meio de campo um pouco mais móvel, como com o Calma Barros e com o Tietê, e o Vasco vai pra cima do Fluminense com tudo, pra gente conseguir mais 3 pontos nesse campeonato. O Fluminense é um dos times que está na frente do Vasco, mas que tem jogos a menos, então a gente pode até passá-los, porém, eles têm jogos a menos. Então, a gente tem que pontuar. Isso é importante para o Vasco. Jogo no Rio de Janeiro, jogo em casa, o Vasco tem que buscar pontuar. Quando o jogo é lá fora, é mais difícil, mas, dependendo do adversário, como foi o Fortaleza, a gente conseguiu fazer um bom resultado. Acho que o Vasco está no caminho certo. O Fernando Diniz tem que ajustar alguns pequenos detalhes, mas nada muito crítico, nada muito grave. Finalmente o Vasco encontra
o caminho das vitórias novamente. O Vasco consegue aí fazer 2 vitórias seguidas no campeonato. A gente torce para que consiga fazer 3 vitórias seguidas, porque é muito importante o Vasco pontuar, o Vasco fazer logo a pontuação que o livra, né, de uma zona de rebaixamento, que o livra de cair, e aí só avisar realmente a parte de cima da tabela, um G6, né, quem sabe, mas ficando entre os 10 primeiros já é muito bom pelo campeonato que o Vasco vinha fazendo, né? O Vasco vinha num campeonato muito ruim e com o Fernando Diniz ele consegue essa retomada e consegue fazer uma das melhores campanhas do segundo turno, né? O Vasco é G4 ou G5 no segundo turno, então é muito importante para a gente conseguir ter tempos mais tranquilos. Uma equipe, um clube que tem um clima mais tranquilo consegue trabalhar melhor, consegue sofrer menos uma pressão às vezes desnecessária e consegue com isso alcançar mais vitórias. Então, creio que todos estamos muito felizes com essa vitória do Vasco da Gama. Foi um jogo sofrido, um jogo tenso, né? Todo mundo ficou muito preocupado, né, com o que poderia acontecer, pelo que a gente está acostumado ao longo desses últimos anos. Mas o Vasco consegue uma vitória sólida, 2-0 sem sofrer gols, né? Uma vitória heróica lá no Castelão. Tá bom? Então diz aí pra mim o que você achou da partida. Tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, sempre Vasco.